Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no Treino Híbrido. Eu e Marcos Viana mais uma vez tentando trazer aqui conceitos que a gente utiliza no nosso método para vocês conseguirem compreender, absorver o nosso treino e entender de uma vez por todas da onde que a gente vem com essas maluquices que as pessoas ficam, meu Deus, não, é impossível isso, ou eu esperava mais de vocês. Por que a gente está vindo com esse episódio hoje, mano? Qual que é a dor que a gente quer resolver, a nossa dor que a gente quer resolver com os nossos alunos? O nosso podcast virou isso, né, agora. A gente vê qual é a principal reclamação do momento e aí a gente volta com ciência, lógica e estruturação para te dizer, olha, é por isso que você está fazendo aquilo. Mas sabia que é legal isso? Eu recebi uma mensagem, Gian, ontem. Provavelmente ele ouve nossos podcasts. E ele falou assim, eu comecei a seguir o treino de vocês, ele já treina há muito tempo. Eu só comecei a seguir o treino de vocês porque tudo era amarrado em uma estrutura. E eu gosto de estruturação na minha vida. E aí eu falei, caraca, é muito verdade. Tudo que a gente faz, eu e o João, a gente precisa justificar e buscar evidência pra gente acreditar em fazer. Seja na nossa alimentação. Na hora que a gente fez durante o teste de anos da dieta da zona, a gente precisou entender o que era. A gente precisa comprar o barulho para poder fazer dentro da gente. Então, hoje é mais um barulho que a gente vai comprar junto com vocês, que a gente quer ensinar vocês como escolher a carga para o seu treino. Que é algo que eu e o João, a gente achou que já estava vencida essa dúvida. E eu percebi claramente pela quantidade de e-mails e directs que não é uma dúvida que está resolvida. E o João, por mais que tenha batido nessa palavrinha RAF, ela é algo difícil de explicar. A gente já se inventou e reinventou em como explicar isso. Então, para abrir o nosso episódio, o que é RAF? Qual é a sua melhor analogia do momento para isso? Se você é uma pessoa que segue a gente, ou pelo menos eu, vocês perceberam que a gente está soltando super conteúdos na nossa mídia social. E um desses super conteúdos é o vídeo da base científica de tudo que a gente tem na nossa plataforma antiga, que a gente vai subir agora para o aplicativo, para vocês terem também acesso a esse conceito. Nada mais é, galera, esse conceito chama repetições antes da falha, tá? Então, por isso que a gente usa esse termo de RAF. Nos Estados Unidos, eles chamam de RIR, Reps in Reserve. Então, quantas repetições você tem na sua reserva? Então, uma terceira forma de você entender isso é a escala de Borg, que é a percepção subjetiva de esforço. Então, pensa assim, essa escala é a mais conhecida aqui no Brasil, a gente poderia talvez utilizá-la, mas como a gente gosta de ter o nosso método, a gente criou o RAF, que é dentro do método do híbrido. Mas se você pensar assim, esforço zero é um esforço como se você estivesse fazendo somente com o seu peso corporal. Vamos colocar o agachamento, por exemplo. Se eu te pedir para você fazer um agachamento livre com o seu peso corporal, basicamente seria um esforço 0 ou 1. Vamos colocar que você esteja um pouquinho sobrepesado e não é tão fácil assim você agachar com o seu corpo. E o esforço 10, que você classificaria como 10, seria com uma carga externa nas suas costas e você colocaria o máximo de peso possível que te possibilitaria para você fazer apenas uma repetição, você descer e subir com muita dificuldade. Esse é o esforço 10, sem a barra é o esforço 0. Qual é o segredo que vocês precisam entender? Vocês sempre precisam ficar entre um esforço 5 ou mais. Então, o seu esforço mínimo que você vai treinar, o seu treino mais leve, não deveria ser abaixo de um esforço entre 5 e 6, tá? Então, você não precisa, nunca você vai conseguir ser exato. Nenhuma pessoa que treina há 30 anos de hipertrofia, ela vai conseguir falar exatamente o esforço dela. Esse esforço foi o esforço 5, ou vamos começar agora a utilizar a nossa terminologia. Esse foi um RAF de 5, tá? Então, vai depender muito do seu dia. Se você brigou ou não com a sua esposa, se você comeu ou não, se você dormiu. E o próprio nome já diz, percepção subjetiva de esforço. Isso pode variar. Então, não queira ser cirúrgico no seu RAF.
mas você precisa sim se certificar que você sempre está em um RAF de 5 ou 4, depois 4 ou 3, 3 e 2, 2 e 1, 1 e 0. Se você ficar fazendo essa decrescência e depois você fazer um RAF de 10, que é um treino extremamente leve, você tá na frente da maioria das pessoas. É engraçado porque, de novo, como a nutrição, pelo menos no nosso método, ela se alinha muito àquilo que a gente fala no treino. Vou trazer um relativo para vocês. Quem foi que me enviou? Não vou lembrar o nome agora. Eu acho que foi o Arthur. Não sei. Um aluno nosso do híbrido já de muito tempo me enviou em body dele e falou: Marcos, eu tô com 8%. Aí eu duvido de embare, né, gente? Aí, ok. Enviou a foto. Dá 3%. A embare do João dá 3%. É impossível ter 3%. João não tá no palco. E aí, o que acontece? Ele mandou a foto. Eu falei, eu não quero ser chato, mas eu te daria aí 20 a 22, tá? Então, olha a diferença. A embare falou pra ele 8, eu dei 20 a 22. Por que eu dei 20 a 22? Pele grossa, excesso de gordura abdominal e você não via nenhuma definição, zero definição. Então, são indicativos que você consegue entender que o corpo dele está mais próximo do que seria 20%. Por isso que a foto é tão boa, você pegar fotos comparativas, que é o método que a gente usa para você responder o questionário para a gente personalizar. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil, assertivo. muito mais assertivo, é fácil de você se relacionar com aquilo, eu estou parecido ou não com aquilo. Mas eu falei, não importa tanto você acertar de primeira. O que importa é você ter um mecanismo que é o mesmo de progressão. O que eu quero dizer com isso? Se você tem acesso a embare e sabe que vai fazer a embare todo dia nas mesmas condições, ou seja, você acordou em jejum e comeu no outro dia no mesmo horário, eu parei de comer a tal hora. A minha dieta do dia que eu fiz embare foi muito parecida de um dia para daqui a outra semana, porque eu sigo o mesmo planejamento alimentar. Eu estou ok em você utilizar a embare. Eu não estou ok em você se prender no número que a embare deu, e sim em você progredir como fórmula de medida na embare. A mesma coisa você vai ouvir o João falar do RAF hoje. Que o quê? O seu primeiro RAF não é, morri porque eu errei no meu primeiro RAF. No próprio treino você poderá ajustar o RAF. Melhor ainda, no próprio exercício, ou seja, das 4 séries, e na própria série você pode, na série seguinte. O problema não é o seu primeiro chute de RAF, e sim você utilizar aquele método de uma forma constante ao longo do tempo. Tenta explicar agora, obviamente você pegou a analogia, mas muita gente passou em cima da cabeça deles essa analogia que eu dei em relação ao RAF. Por que então isso não é, morri porque eu errei o RAF da primeira semana, João? Porque o que importa é você, vamos dizer assim, se colocar um esforço intencional. Então o RAF te dá pensa no dimmer, naquele quando você controla a luz. À noite você quer deixar ele mais baixo. De manhã você quer deixar o máximo de luz possível. É a mesma coisa. Pensa que no começo do seu treino, vamos dizer assim, no começo do seu ciclo de treino, você está de noite. Você quer deixar o seu dimmer um pouco mais baixo, mas você quer luz. A luz é a sua intensidade. Então, a intensidade precisa existir. Essa intensidade não é qualquer intensidade. Porque, o que é intensidade, João? Lembra que a gente falou, a intensidade que eu quero é, no mínimo, uma intensidade entre 5 e 4. Por quê? A cada semana que você passar, eu quero que você deixe esse ambiente cada vez mais claro, cada vez mais intenso, até que você chegue no máximo desse termômetro de luz, que seria intensidade. Então, o que o Marcos está querendo dizer é, por que não importa? Ai, meu Deus, será que foi 5, 4 ou será que eu fiz 8? Galera, no começo, eu e o Marcos, quando a gente tinha entendido o conceito, mas a gente ainda não tinha tanto feeling de um treino de hipertrofia. Uma coisa era você falar pra gente, eu quero que você vá pra falha
num chest to bar, que é barra, fazer aquela barra A gente super já sabia o número, já sabia onde ia instagramável. falhar. Eu já sabia qual era o meu máximo, sei lá, meu máximo era um 37, sem eu soltar da barra. Então eu já sabia o quanto eu conseguiria para um esforço de 80, 85%. Eu falo, eu consigo chegar então uns 30, umas 27 repetições ali, sem eu me matar. Basicamente é isso. Então, A gente, quando tava competindo, olha como isso é real, tá? Você ter os números na sua cabeça. Vamos dizer que a gente tava igual no mata-mata num odd, por exemplo, eu e o João. Se a gente soubesse que a última era chest to bar e que a gente tinha que mandar, sei lá, 40, eu já ia olhar pra ele e rir. Ele sabia que ele ia perder esse odd de mim. O meu ciclo de barra era mais rápido e eu sabia que eu ia bater ele nesse momento. Então, assim, você ter essa perspectiva do que é o seu RAF, primeiro, você só ganha com maturidade, é o que ele disse. A gente tinha um conceito muito bom na cabeça no começo, assim como vocês, após esse podcast, terão um conceito na cabeça, mas na prática vocês vão perceber o que você achou que era o seu RAF vai demorar semanas pra você ter uma certeza. E tá ok, se você demorar 3 meses pra achar o seu RAF, gente, a gente não tem problema algum. Por quê? Você está usando a mesma metodologia, está progredindo. É isso que importa, é isso que gera hipertrofia. O que importa é você ser intencional na sua série. Então, o que é quando eu falo isso? Intencional. É você, beleza, eu preciso fazer 12 repetições. Ou tá lá no aplicativo, 12/12/12. Você sabe que você está na primeira semana, então você quer um RAF de 4 ou 5. Então, ou seja, ele tem que deixar 5 no tanque ou 4 no tanque, para as pessoas começarem a entender, né? Perfeito. Vamos pegar um número para a galera não confundir. Um número e um movimento, dá real uma vida para ele poder ver, né? Vamos colocar, então, desenvolvimento de ombro, tá? Beleza. Com dumbbell, que é bem fácil de você mensurar isso, né? Você pega um dumbbellzinho ali, um em cada mão, você vai pegar o... Você sabe se vai dar bom ou se vai dar ruim, né? Você já sabe na hora que você 20, pega. Exato, é do tipo, é muito fácil de você mensurar. Tá lá, 12, 12, 12, 3 séries de 12. Qual peso eu devo pegar, João? Se você conseguir entender que na primeira semana você quer um RAF de 4, ou seja, um esforço, teoricamente, 4 antes de você falhar, você não vai pegar o mais pesado. Por quê? Você quer propositalmente, é aí que eu falo, intencionalmente, você quer ficar entre 12 repetições ali. Se você fizer 10, eu sempre dou uma margem, Mox, de 3 repetições, tá? Para menos ou para mais. O nosso desvio padrão, porque, de novo, lembre, a percepção subjetiva de esforço. Nós nunca vamos ser exatos. Então, Perfeito. sempre dê 3 repetições para menos ou para mais. Então, se você pegou esse peso, você está na primeira semana e você quer bater um RAF de 4. Ou seja, teoricamente, o peso que você escolheu, você deveria ser capaz de ir até, no máximo, 16 repetições. Então ele pegou 12, gente, e somou 12 4, repetições. que é o RAF que ele estava pedindo, por isso que ele chegou em 16. Em O 16. programa te pede 12, você tem que deixar 4 no tanque. Você conseguiria fazer 16, mas você propositalmente, intencionalmente, parou em 12. O que acontece? Putz, cheguei em 12 e eu vi que eu consigo ir mais. Pode ir mais. Você vai, putz, fiz 13, fiz 14. Se você, vamos supor então que você chegou realmente em 15 e falou, beleza, eu acho que dificilmente eu chegaria em 19 ou 20. Você pode ter, por isso que é tão importante você estar presente no seu treino. Porque você precisa ter essa capacidade de tomadas de decisões no meio da série, do tipo, caraca, eu acho que eu vou chegar em 12 ou não. Então, esse desvio padrão é bom porque não te deixa noiado. Putz, eu fiz 15, então eu preciso aumentar o peso? Não, você pode continuar com o mesmo peso que você colocou, que você pegou, porque você ainda está dentro da margem. Agora, se você pegou um peso que você fez 16, 17, você deveria aumentar um pouco esse peso para você ficar nessa margem entre 12 e 15. Agora, o outro lado também é verdade. Vamos supor que você pegou um peso e você não conseguiu chegar nem em 9. Você já sentiu que 8, você falou, nossa, eu não chegaria em 12.
Você errou, você pesou demais na mão. Diminui um pouco esse peso para que você fique pelo menos nessa margem de 9 Eu acho que a gente 12. tem que fazer também uma camiseta que vai ser assim, ó, Ref is Ego Check. Por quê? Vou dizer para vocês, se você chegou só em 9, olha isso, o programa te pediu 12. Qual é esse RAF? 9, 10, 11, 12, menos 3, correto? É o RAF que a pessoa tá lidando. Gente, você tá em menos 3 na primeira semana. Aí o energúmeno vai pra segunda série? Não, 9 mesmo, continuo lá. Como você evolui pra próxima semana? Você vai fazer 8, aí você vai fazer 7, aí você vai fazer 6. Você já tá arriscando a virar treino de força, não mais hipertrofia, tá? Você tá arriscando lesão. E pro próximo meso seu, você já tem que tirar esse exercício. Ou pelo menos mudar o range de repetição deles, porque da onde você vai pra ir? Você vai fazer 5, 4, aí você vai virar o quê? Powerlifter. E é aí que eu vejo. Eu falei ontem pra Samantha que ela tá treinando comigo. Eu falei, Sá, você repara que a carga de todo mundo é uma carga boa? Tipo, na minha academia, João, 225 é o supino de todo mundo. Eu olho e falo, puta que eu pariu. Só que, pra quantas repetições? 1 ou 2. 5. 1 ou 2. Aí eu fico, pensa no volume energúmeno que você está. E aí faz 3 minutos no celular, faz tipo aqueles barulhos, pra fazer outra, mais 3 minutos no celular. Qual é o volume total que você somou ao final disso? Ou você tá no esporte errado, eu não consigo entender. Ele não tem noção nenhuma de RAF. Não é nem RAF, Montes, eu acho que daí... De tudo, né? Da hipertrofia de treino. A base da pirâmide, eu já expliquei isso. Assim como é a base para você ter o shape, infelizmente, é calorias para dentro, calorias gasta. Na hipertrofia é o princípio da especificidade. Para você ter hipertrofia, você precisa ter algumas regras. Dificilmente você vai conseguir evoluir num treino que você sempre está em 6 repetições, 5, 7, é difícil. Então, assim, por quê? Você não consegue evoluir, você acumula muita fadiga, muito rápido. E o cara, vamos ser honestos, altas. Ele consegue evoluir num programa de força. Tipo, talvez o seu desenvolvimento vai ficar cada vez mais impressionante, eu tô falando em relação à carga. O seu supino vai subir em relação à carga, o seu agachamento, o seu terra, os levantamentos mães, eles irão subir. Agora você vai olhar pro corpo do cara, de novo, não irá corresponder à quantidade de peso que ele levanta. Aí você vai falar, não, mas tem algo errado. Não, não tem nada errado. Ele apenas não entendeu que o game da hipertrofia tá num range de 6 a 30, dando prioridade para o 8 a 12. É normal esse game. Esse game ele precisa acontecer. E a repetição antes da falha, por isso que é um ego check. Ela vai dizer pra você, você errou na mão. Por quê? Você deveria ter deixado 4 no tanque. Porque se a gente constrói dentro da metodologia do híbrido em 4 semanas para descansar depois em uma, quer dizer o quê? Uma semana fraca, uma menos fraca, uma ainda menos fraca, descanso. Esta é a ideia, galera. Então você começa com RAF 4, deixa 4 no tanque. Depois você deixa 3 no tanque, depois você deixa 2 no tanque, depois você deixa 1 no tanque. Se você só ficasse assim, você já estaria lindo. E é legal ressaltar, tá, galera? Quando ele fala uma semana fraca, não é treinamento fofo, tá? Então, se você vê eu treinando na primeira semana do meso, não significa que eu não vou suar, que não vai ser difícil. A minha primeira semana de leg press, de desenvolvimento, eu já abro com um peso razoavelmente alto. Por quê? Para eu conseguir chegar numa falha em 12 repetições, não uma falha, né, mas com 4 repetições antes da falha, seja num leg press com 12 repetições, você já vai ter que colocar aí 5 plates, pelo menos. Então, assim, entenda o seguinte, galera, os treinos todos serão intensos, na semana 1 à semana 4. E as cargas não serão tão diferentes, tá, gente? As cargas não serão diferentes, perfeito. O que você vai fazer é fazer com que... Você até pode começar com uma carga... vou trazer esse exemplo para você, tá? No desenvolvimento, vamos continuar com o desenvolvimento.
no meu último meso, eu terminei com 38 quilos em cada um, tá? Uhum. Nesse meso que eu comecei, eu já abri com 34. Porém, o que eu fiz? Eu não queria evoluir tanto na carga. O que eu fui fazendo? Eu fui apenas sendo intencional nas minhas repetições. Então, para vocês terem uma ideia, os treinos mais avançados, eles não te dão tanta margem de repetição assim. Por quê? Você já sabe. No leg press eu estou buscando entre 12 e 15. Num agachamento, você não quer chegar em 12 e 15 porque vai virar um cardio. Você vai ficar entre 8 e 10 no máximo. Depende do exercício. E isso já está no aplicativo. Vocês vão ver que os exercícios isolados dificilmente vão ser menos de 12, vão ser sempre a uns até 15. Os exercícios, um levantamento terra, um agachamento no Smith, vai ser entre 8 e 10. Então, isso já é intencional. Por quê? Por exemplo, eu fazendo desenvolvimento, então, eu sabia que eu conseguiria chegar em 20 repetições. Na minha primeira semana, eu tinha vindo numa semana de meso, eu estava tranquilão, eu estava comendo bem. Eu conseguiria chegar em 20 repetições, facilmente com aquele peso. Na minha primeira série, abrindo o primeiro exercício. Só que eu sei que isso iria me esgotar. Isso seria um RAF de 0 se eu chegasse em 19, 20. Então o que eu faço? Eu posso eu parar em 14, 15 repetições. Porque depois eu vou subindo isso, eu subiria isso. Do tipo, semana que vem eu não queria me preocupar. Eu preciso ir para 16 repetições. Na outra semana eu vou para 17 repetições. Na última semana eu vou para 18, 19 repetições. Eu não mexi na carga. Eu só usei exatamente a mesma carga e fui subindo a intensidade. Igualzinho eu para elevação lateral e elevação frontal. Já chegou em um momento, que, por exemplo, eu não sei falar quase a mesma coisa, mas eu tô em 40 libras na elevação lateral. Então, vamos lá, 40 libras de cada lado. Já é um peso que eu sei que se eu subo esse peso, virou trapézio. Acabou a minha elevação lateral, ela começa a acabar. Porque o próximo peso que a minha academia tem são 45 libras. Não existe o meio termo. O que eu fiz? Eu já desenhei esse meso com 15, 16, 17, 18 e 19. Eu já tô lindo. Gente, uma repetição a mais. Aí você fala, nossa, Marcos, mas foi quase nada. Não, eu abri com 15 e eu terminei com 19. Existe uma grande diferença entre você fazer 15 repetições e você tá fazendo quase 20 repetições. O pump é lindo, a elevação lateral ama estar nesse range de 15 ou mais. E assim, é o que o João falou, eu não precisei mexer na carga. Eu colocar 45, que eu fiz no meso passado, eu vi que eu estava sendo juvena, comecei a sentir mais trapézio do que sentir ombro. Eu falei, pra quê? Existem formas elegantes de ter uma saída. Não só isso, para as pessoas entenderem que, para elas terem noção dessa questão, tipo, eu vou aumentar uma repetição só que pensa, uma repetição a mais significa que ele levantou 40 libras, vamos colocar aí 20 quilos a mais em cada série. Então, total, se a gente pensar que ele fez 3 séries com 20 quilos, ele levantou uma tonelagem, uma pesagem total de 60 quilos. Esse foi o volume de elevação lateral dele no dia A, no treino A. No treino da semana seguinte, ele fez 16 repetições. Ou seja, ele colocou 16 em cada uma, né? Então pensa, você somou 20 quilos a mais em cada série. Se você subiu de 3 para 4 séries, esse volume ainda é muito maior. É que a gente nunca pensa, né, na tonelagem ou carga movida. Total. Não existe esse conceito, que é algo que o CrossFit ensina a gente. E é legal trazer esse paralelo, agora que você falou, abriu minha cabeça pro mundo da hipertrofia, que é realmente. Por isso que às vezes no leg press, você pensa, fazer mais uma repetição é tipo punitível depois de um certo peso. Total. O que você vai fazer é colocar 2 librinhas e meia, porque mover 2 librinhas e meia de cada lado por 10 repetições não é nada do que mover aquele caminhão mais uma repetição. Total, Max. Por isso que às vezes também, eu vou abrir com vocês aqui, eu errei na mão na semana passada. Olha lá. Em relação ao meu RAF. O que você pode fazer? Eu não me preocupei em aumentar nem repetição e nem carga. O que eu fiz?
eu aumentei uma série. Então, se no leg press eu estava fazendo com 6 plates, eu fiz 3 séries, tá? Com 6 plates, eu tinha lá anotado, eu fiz 15, 12 e 9. O que eu fiz hoje? Eu fiz 15, eu fiz 12, eu fiz 9 e eu fiz mais uma série de 6. Ou seja, eu somei todo aquele peso mais 6 vezes. É óbvio que eu estou cumprindo com o princípio da sobrecarga, Total. que é um dos princípios. Então, assim, voltando para o RAF, galera, vocês precisam entender que o RAF vai melhorar à medida que você adquire experiência com o treinamento. Você é muito mais capaz do que você imagina. Então, se eu usa aquele exemplo que você tava me dando antes, Mox, que é muito bacana, que é antes da gente entrar no podcast. Não lembro qual foi. Do supino, vamos colocar com 20 quilos. A gente não... Vamos explicar para um cara juvenil assim, um cara iniciante. O que é RAF e como você acha o seu. O que é RAF e como que você acha o seu. Então, beleza. O que eu quero que você faça? Explica a história. Você vai chegar pra mim e eu vou te dar o número de repetições e o movimento. E você vai me dar o peso e eu vou te mostrar o RAF em cima disso. O que eu vou falar pra você? João Vitor, eu quero que você pegue a barra ali no supino reto, ok? Pode ser no Smith, pode ser na barra livre. E eu quero que você coloque o peso que você acha que você consegue máximo para peidar na 10ª repetição. Então, o João tem que escolher um peso que na 10ª ele coloque e acabou. Tipo, ele subiu sem ajuda, mas colocou e acabou. Aí beleza, João vai lá, eu ainda dou umas chances para ele, eu falo, João, primeiro só a barra, depois me faz 8 repetições com um pezinho intermediário do que você quer, depois mais 6 repetiçõezinhas com outro pezinho mais próximo à sua carga final, e aí você entra para suas 10 repetições, que seriam as séries de aquecimento que não estão contando, ok? É normal, você tem que fazer isso, até me perguntaram isso. Marcos, aquela série que estão lá, já conta o aquecimento? Não, não conta o aquecimento, gente. Você tem que achar a sua carga e aí você entra na sua série, que é a série que está dentro do híbrido. Então vamos lá. João foi lá e fez. O que aconteceu? Na hora que ele chegou em 10, ele olhou pra mim e falou, Mox, eu consigo fazer mais? Eu, vai. Ele fez 11, ele fez 12, ele fez 13. O João, na verdade, parou em 20. Aí ele olhou pra mim. Eu falei, então, ok, vamos estudar o que aconteceu? Eu queria 0 de RAF, ou seja, na 10ª você ia gripar e acabou. Eu nitidamente vi que se você fosse fazer mais uma, o que ia acontecer? Você ia travar embaixo e eu teria que subir a barra pra você. Isso não aconteceu. Isso aconteceu na 20ª repetição. Na 20ª você quase, eu fiquei com medo de você não colocar, mas você conseguiu colocar e travou. Qual é o perigo disso? O João, se estivesse treinando por ele mesmo, ele iria sempre começar com 10 no tanque. O que o João acabou de falar para vocês? Se não for 5 ou menos no seu tanque que você deixa, não vai gerar hipertrofia. É aquele corpo que há anos você olha, você fala, nossa, essa pessoa não muda. Entra ano, sai ano, não existe nenhuma... A pele não tá melhor, o volume muscular não tá melhor, nada tá melhor. Por quê? A pessoa treina fofo. Ela sempre parte do pressuposto de que ela está próximo da falha, quando ela não está nem próximo de 5 ou menos da falha. E aí olha o perigo, se essa pessoa, João, neste caso, tivesse começado com 10 no tanque, segunda semana ele ia colocar 9, depois 8, ia terminar em 7 no tanque. Gente, ele tá em 7 antes da falha. Zerou, esse meso dele foi um meso perdido. Então aí neste caso, se você não conseguiu entender isso e não fez a correção em cima disso, acabou o seu meso. Então, como a pessoa pode ter parâmetros, João, para entender? Então a gente já falou, ó, eu quero que você sempre trabalhe 4, 3, 2, 1, para ficar simples, tá? São 4 semanas de sobrecarga constante que você vai tornar o seu treino mais intenso e volumoso. A gente está falando de intenso por enquanto. Então, só vamos aumentar a carga, ou seja, diminuir o seu RAF. Você vai começar com 4 no tanque, depois 3, depois 2, depois 1. Neste caso específico que eu dei do João, o que ele deveria ter feito? Se eu falar, é 4 de RAF agora, tá? Ele deveria ter escolhido um peso que na 14ª ele iria peidar. Mas quando chegasse na 10ª, ele guardaria. Guardaria literalmente. Por quê? Na próxima semana,
Quando ele chegar, 11. ele vai escolher um peso que, na hora que ele fizer 10, ele só teria mais 3. Ele só conseguiria fazer 13. Na próxima semana, ele vai 10, ele só teria mais 2. E na última semana, ele vai até 10, ele só conseguiria fazer mais uma. É assim que ele aplicou o RAF. Então, quais são maneiras que você se autocorrige, João, durante um próprio treino? Então, essa é aí que entra... Por exemplo, como você soube que você errou nesse último que você falou? Errei. Porque, eu tinha como me basear antes, né? Porque eu tinha um parâmetro do meu meso anterior. Então, mais um motivo de você ter o diário de treino para você fazer as suas tomadas de decisões muito mais assertivas e você não ser juvenil e fazer algo totalmente aleatório. Então, isso foi um parâmetro. Mas é aquilo, o meu último meso, eu não estava em manutenção, eu estava em superávit. Aí que foi o meu erro. Então eu falei, beleza, eu estava com essas cargas, eu lembro como eu me senti, eu estava bem na... Eu sempre coloco no final da minha série AP ou AR, que significa AP, aumentar peso ou aumentar repetição. Então sempre no final da série eu coloco isso. O que eu quero fazer? Aumentar o peso ou aumentar a repetição? Então, ali, vamos supor, eu vi lá a minha última série, estava em AP, eu não terminei em AR. Significa que ainda o peso estava legal. Então eu falei, beleza, eu vou me basear em cima disso, só que daí quando eu fui e eu queria me manter dentro de uma determinada margem de repetição para aquele exercício, eu senti do tipo, bateu o ego. Eu tava com um peso, sei lá, de 32 ou 34, eu falei, cara, eu preciso chegar em 12, eu tava em 10, e eu falei, não, eu quero chegar em 12. E aí eu cheguei na 12ª repetição. Mas com 0 de RAF. Eu tava em 1 de RAF, entendeu? 1-0 de RAF. Então, e ainda era a 3ª semana de treino? Não, era a minha primeira semana de treino. Ou seja, gente, ele tinha mais 4 para evoluir. Ou seja, o que eu já notei logo de cara ali? Aumentar a repetição. Você tem duas opções. Você pode descer o peso e entrar na sua margem de repetição. Eu falei assim, bom, eu sei que eu consigo evoluir nas repetições. Eu sei que na semana que vem eu consigo... E aí eu vou somente subir uma repetição. Mas respondendo a sua pergunta mais de forma direta para a galera entender, é aí que está o problema, a subjetividade do RAF. Para você fazer esse ajuste, Monks, você precisa se conhecer um pouco. Uma coisa factível que dá para você palpar, tá? Velocidade de execução. Geralmente, o RAF de 4, tá? Você vai parar na primeira repetição que você sentiu que diminuiu drasticamente a velocidade da sua execução. Você sabe qual é a velocidade de execução. Tá no flow ali. 5, 6, 7, 8, você tá indo. Você sabe quando você entrou no seu RAF de 3 e 4, quando você empurrou pela repetição seguinte e você falou, opa, diminuiu. É aí que você precisa parar. Se você estiver na semana 1, achei então uma resposta para você. Quando você sentir que a velocidade diminuiu bruscamente de uma repetição para outra, é um sinal de que você entrou na sua 3ª ou 4 de RAF. Porque aí, meu filho, a hora que você sofreu na primeira, pode ter certeza que para você ir na falha, você vai ter mais umas 2 ou 3 aí. Galera, isso que a gente queria passar para vocês hoje, então, para vocês terem uma ideia de como utilizar ou escolher a carga. Esta é uma das maneiras, ok? Tem gente que evolui sem diário de treino? Fiz um post hoje sobre isso. Tem. Isso é a regra? Não, é exceção, quero deixar claro para você. A regra é evolução com diário de treino. Agora, tem uns seres humanos bizarros de genética altamente privilegiada? Sempre vai ter. Não use eles como parâmetro para o seu treinamento. Treine com consciência, treine de forma esperta, que você vai muito mais longe. Era isso que a gente tinha. Iniciante também é outro, que pode trabalhar um pouquinho mais... João, a gente tem que encerrar. Você para de ficar aí, ó. Você já tá querendo entrar em... que a gente já vai agora para outras coisas, mas... Ok. Faça o seu encerramento aí. Galera, a gente agradece. Eu quero que vocês utilizem esse canal para abrirem a cabeça de vocês e vocês refletirem sobre isso, conseguirem aplicar
encaminha para pessoas que vocês talvez hoje em dia credibilizam, do tipo, pô, esse cara é o cara que monta meu treino. Manda para ele, tipo, faz sentido isso que eles estão falando ou não? A gente gosta disso, galera. A gente lê todas as mensagens. Por favor, apoie a gente, entra lá no YouTube, subscreve e se inscreva no nosso canal, comenta, porque assim a gente consegue trazer mais assuntos aqui que vai facilitar a vida de todo mundo. É isso, obrigado a todos e nos vemos semana que vem. Bye!